Você trabalha até tarde todo dia, não tem tempo para mais nada. Quando alguém te pergunta como você tá, você diz que tá tudo bem, mas na verdade, por dentro, você sente como se você estivesse apenas vivendo para trabalhar. Bom, eu já passei por isso, eu tive 2 burnouts em menos de 1 ano e por muito pouco eu não larguei tudo e desisti da carreira de programador. Mas eu encontrei uma saída, hoje eu continuo programando, eu sou engenheiro de dados sênior numa multinacional e, mais importante, eu tenho uma vida fora do trabalho. Eu vou contar toda essa história para você ao longo desse vídeo, então se você está pensando em desistir da carreira ou está se sentindo como se você vivesse somente para trabalhar, fica até o final desse vídeo, ele pode literalmente salvar a sua carreira. Fala galera, Vitor Valente aqui, e para organizar esse vídeo eu dividi em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre o que é burnout e por que você deve evitar chegar nessa condição a todo custo. Na segunda parte eu vou falar sobre os diferentes sintomas, os 3 estágios de burnout e como foi a minha experiência vivendo cada um desses estágios. E na terceira parte eu vou falar sobre algumas estratégias que eu apliquei para começar a sair dessa situação. Não é o sistema inteiro ainda, porque seria muita coisa para um vídeo só, mas já vai te dar uma direção clara do que você tem que fazer. Então vamos lá. Parte 1, o que é burnout? Na definição que eu peguei da OMS, diz o seguinte: burnout é uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho e é caracterizado principalmente pelo esgotamento de energia física e mental e redução da eficácia profissional. Desde 2022, o burnout foi incluído na CID-11 com o código QD85, sendo reconhecido oficialmente como doença ocupacional. O processo do burnout é geralmente dividido em 3 fases. A fase inicial, onde os sintomas são leves e você consegue ignorá-los com certa facilidade. A fase intermediária, onde você já começa a notar uma queda na sua produtividade e uma dificuldade de regular as suas emoções. E a fase avançada, que é quando ocorre um rebaixamento geral da sua saúde e você começa a sentir os efeitos disso em todos os âmbitos da sua vida. Para resumir, o burnout nos seus estágios mais avançados é o esgotamento total da sua capacidade produtiva. Você se torna literalmente incapaz de performar. E se isso não fosse suficiente, aqui vai a maior razão pela qual você deve evitar chegar nessa condição a todo custo. Diferente do cansaço normal, os sintomas do burnout não desaparecem após o descanso, porque nesse caso, geralmente, a demanda do dia é maior do que a sua capacidade de recuperação. Antes da gente passar para a parte 2, eu queria deixar uma coisa bem clara. O cansaço físico e o estresse emocional, eles fazem parte da vida de qualquer pessoa. E dependendo da intensidade e de como você se recupera, eles podem até te fazer bem, porque você cria uma casca mais grossa, você cria repertório para lidar com as situações desafiadoras da vida. Mas você não foi feito para estar sempre cansado ou sempre estressado. Como eu falei anteriormente, os 2 episódios de burnout que eu tive aconteceram em menos de 1 ano e enquanto eu trabalhava na mesma empresa. E o mais louco é que essa empresa é uma empresa gigante, reconhecida mundialmente, e é um sonho para qualquer programador ter ela no seu currículo. Mas as condições de trabalho eram péssimas. Primeiro, que a cobrança era absurda. Para você ter uma ideia, entre os nossos clientes estavam Google, Microsoft, entre outras gigantes da computação. Então, imagina o nível de cobrança que a gente recebia quando um dos nossos clientes era o Google. Segundo, o meu chefe tratava as pessoas da equipe como lixo. E terceiro, para que as coisas fossem entregues mais rápidas, o time era composto por programadores em todos os fusos horários comerciais do planeta. Então funcionava mais ou menos assim. Imagina que eu comecei uma feature hoje. Quando eu saía do expediente, um cara na Europa, que era o próximo fuso horário comercial, pegava o meu código e continuava trabalhando nele. Quando esse cara saía, outro cara da Índia pegava esse código e assim por diante. Quando esse código voltava para mim, já tinha virado uma coisa amorfa, sem pé nem cabeça, partes inteiras do código que eu tinha escrito tinham sido excluídas e a outra parte que tinha sobrado muitas vezes não fazia mais o que eu tinha pensado que ela fazia. Era impossível ser produtivo dessa forma. E só para abrir um parênteses aqui, esse time que foi pensado para cuspir código 24 horas por dia, rotineiramente performava pior do que times menores, mais coesos e mais bem administrados. Mas voltando ao assunto,
Qual foi a solução que eu encontrei para esse problema? Eu ficava online até mais tarde para trocar ideia com os caras que estavam trabalhando naquele horário e para ver o que eles estavam fazendo. E quando o código voltava para mim no outro dia, as coisas eram menos confusas. No início, isso parecia uma boa estratégia, mas na verdade, isso foi o que deu o start no meu processo de burnout. Se eu fizesse isso uma vez na semana, ok, mas eu fazia isso todo dia. Eu passei a efetivamente trabalhar 2 turnos, numa língua diferente, lidando com culturas de trabalho totalmente diferentes, dormindo pouco e o pior de tudo, reduzindo a minha vida a isso. Porque se eu trabalhava 2 turnos, que tempo e que energia eu tinha para fazer as outras coisas que eu preciso fazer? Cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa, praticar um hobby. Muitas coisas eu negligenciei naquela época por causa do trabalho. E em pouco tempo, talvez uns 4 meses de empresa, os sintomas começaram a aparecer. Parte 2, os estágios do burnout e os seus sintomas. Como eu falei antes, o processo de burnout acontece em 3 estágios. No primeiro estágio, você começa a ter sintomas de estresse que ainda são considerados normais. E o perigo é que eles começam muito leves, então você consegue ignorar eles com muita facilidade. Mas com o tempo, eles não melhoram, eles só pioram. E quais são esses sintomas? Dificuldade de concentração, memória debilitada, perda da libido. Eu falei que aqui nesse canal a gente ia falar das coisas de vida de programador que nenhum outro canal fala. Ansiedade de produção, o sono que já era pouco, agora fica pouco e ruim, porque você tem a capacidade regenerativa do sono piorada, irritabilidade, e eu tive vários desses sintomas e ignorei todos. Eu sabia que aquela rotina era muito pesada, mas eu achava que era uma questão de adaptação, de me organizar melhor, de engrossar a casca para lidar com meu chefe, de aprender a performar mais rápido, esse tipo de coisa. Então, ao invés de eu dar um passo para trás e repensar essa rotina, eu entrei de cabeça nela. E aí começa o segundo estágio. Eu tenho para mim que esse segundo estágio começa a partir do momento que você já tentou algumas estratégias e parece que não importa o que você faça, você não consegue produzir na mesma medida que você é cobrado. Nesse momento, o gerador de estresse que antes era interno passa também a englobar o ambiente interno. Você passa a ter pensamentos do tipo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, ou eu não sou rápido o suficiente. Aqui, o nível de estresse aumenta muito, porque a demanda continua a mesma, se é que não está crescendo, mas você tem cada vez menos energia para produzir. Você inconscientemente passa a evitar algumas pessoas que são geradoras de demanda. Você começa a se atrasar para algumas reuniões e a passar muito do prazo estipulado para suas entregas. E aqui você também começa a sentir alguns sintomas que não são considerados normais. Dores de cabeça frequentes, alterações no apetite, dores musculares ou tensão exagerada, problemas gastrointestinais, insônia, períodos muito longos de improdutividade, sentimentos de incompetência, fracasso, insegurança. No meu caso, quando eu cheguei nesse estágio, eu tinha dores de cabeça todo dia, espasmos musculares tipo cãibra, tensão muscular exagerada em áreas nada a ver, como no rosto. Eu tive também altíssima dificuldade de concentração. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu entrava numa reunião e não conseguia acompanhar a discussão, porque eu não conseguia me concentrar no que as pessoas estavam falando. Obviamente, programar se tornou 10 vezes mais difícil, porque como que você vai fazer uma atividade intelectual se você não consegue se concentrar? Isso me levava a passar dias sem terminar uma tarefa. Eu tive muitos problemas gastrointestinais. Eu já tinha uma gastrite chata que atacava de vez em quando, mas a partir daqui era todo dia com dor no estômago, todo dia com muita dificuldade de digerir os alimentos. E foi aqui também que eu comecei a ter que tomar remédio para mascarar essas dores. E eu percebi que a coisa estava feia quando mesmo eu tomando esses remédios, os sintomas não desapareciam. Foi aí que eu me toquei que eu estava tendo um episódio de burnout e pedi afastamento de 2 semanas. Nesse período de afastamento, o meu chefe me deu 1 semana de paz e na segunda semana ele me ligava quase todo dia para perguntar se eu já podia voltar a trabalhar, porque o time não podia ficar desfalcado. Bom, passadas essas 2 semanas, eu já estava me sentindo um pouco melhor e como eu não podia ficar afastado indefinidamente, eu voltei a trabalhar
E adivinha o que aconteceu? Imediatamente eu voltei para o primeiro estágio de burnout. Nessa época, o clima dentro do time estava bem ruim. Enquanto eu estava afastado, o time lançou um produto que ainda não estava bom o suficiente. E a imagem do meu chefe ficou muito manchada dentro da empresa. Claro, ele não estava conseguindo administrar o time dele, não estava conseguindo resolver os problemas que eram apontados nesse produto. E como péssimo líder que ele era, a solução que ele encontrou foi apertar ainda mais a cobrança e oprimir ainda mais as pessoas que trabalhavam para ele. Com algumas semanas disso, eu já tinha avançado de novo para o segundo estágio de burnout e depois de uns 2 meses, eu entrei no terceiro estágio. O terceiro estágio é marcado pela exaustão total e pela desregulação de funções fisiológicas e neurológicas. No meu caso, eu tive pressão alta, alteração nos batimentos cardíacos, lapsos de memória. Para vocês terem uma ideia, em determinado momento eu tinha que fazer um log da minha vida, escrever mesmo as coisas que aconteciam comigo, porque se alguém me perguntasse 1 hora depois, eu não lembrava mais. Eu também tive enxaquecas que duravam dias e uma dessas enxaquecas eu cheguei a desmaiar. Nesse estágio é até difícil de listar os sintomas, porque o seu corpo e a sua mente começam a entrar num estado de falência mesmo. E como eu falei no início, aqui você tem o esgotamento total da sua capacidade produtiva. O seu corpo usa o pouco de energia que você ainda tem para te manter vivo e só. Mesmo que você queira produzir alguma coisa, você não consegue. E quando foi que eu dei um basta nessa situação? Pouco tempo depois de eu entrar no terceiro estágio, a empresa fez uma conferência para fazer o relançamento daquele produto que eu mencionei anteriormente. E durante esse evento, o CTO que estava à frente do lançamento morreu. Ele simplesmente teve um mal súbito lá durante a conferência. Foi uma tragédia realmente e o que eu vou falar aqui não é oficial, é uma impressão que eu tenho de que ele mesmo já vinha vivendo nesses estágios de burnout há muito tempo. E o que mais me impactou nessa situação foi que, na segunda-feira, após a conferência, parecia que nada tinha acontecido. A empresa já estava funcionando normalmente, já tinham colocado outra pessoa no lugar dele, o meu chefe já estava quebrando o pau com todo mundo, como ele sempre fez, e a empresa demorou coisa de 1 semana para publicar uma mísera nota de falecimento, fingindo que se importava com aquele cara que tinha morrido. E, gente, eu não sou ingênuo, eu sei que empresa não tem sentimento. Quando eu falo a empresa, na verdade eu estou me referindo às pessoas. Se um colega de trabalho seu morresse do nada e deixasse uma esposa e 2 filhos pequenos, o mínimo que eu espero é que você tenha empatia com essa família, que você reflita na sua própria vida e que você ajude os seus pares a processar essa situação. Isso é independente de você estar numa posição de liderança ou não. Isso é o que uma pessoa saudável deve fazer. Não surpreendentemente, nada disso aconteceu e foi aí que eu decidi encerrar minhas atividades naquela empresa. O que eu pensei foi, se com a morte de um executivo, uma liderança global, as pessoas estão lidando dessa forma, quem dirá com um programador lá do Brasil que ninguém sabe quem é? Vamos sugar esse cara até o fim e se ele morrer, a gente bota outro cara no lugar dele. A maior lição que eu tirei disso foi que nenhum salário e nenhum cargo vale mais do que a minha saúde e os meus princípios. Você pode e deve vestir a camisa da empresa que você trabalha, mas não negligencie a sua vida por causa de uma empresa. Sair de um burnout e retomar sua vida profissional não acontece de uma hora para outra, é um processo. E o meu intuito com esse vídeo e com os próximos é te ensinar o que eu demorei alguns anos para aprender, com muita tentativa e erro e também com a ajuda de muitas pessoas. O meu processo não vai ser o mesmo que o seu, mas tem 3 coisas que eu fiz para me recuperar desse segundo burnout que eu tenho certeza que se você fizer vai te ajudar muito a sair dessa situação e também vai te ajudar muito no resto da sua carreira. Primeiro, estabeleça limites inegociáveis entre trabalho e vida pessoal. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei a trabalhar foi estabelecer um horário para começar e um horário para terminar. E quando dava aquele horário, não importa o que estivesse acontecendo, eu desligava o computador e ia viver minha vida. No começo foi difícil, eu sentia culpa por sair do trabalho e deixar pessoas lá trabalhando. Mas foi isso que no longo prazo me permitiu retomar a minha vida fora do trabalho. Segundo, priorize seu sono. Todos os médicos e psicólogos com quem eu conversei naquela época me recomendaram a mesma coisa.
Se você não melhorar a quantidade e a qualidade do seu sono, você não sai desse quadro. E aí provavelmente eu vou fazer um vídeo só para falar sobre higiene do sono para nós que passamos o dia todo numa tela de computador. E a terceira estratégia, busque conexão real com pessoas. E eu sei que isso é muito difícil para nós que somos introvertidos, introspectivos, mas ter vida social é imprescindível para você ser uma pessoa saudável. E eu não estou falando de ter vida social online. Você precisa estar com seus amigos pessoalmente. Você não foi feito para viver sozinho, muito menos acorrentado a uma tela de computador. No último domingo, eu fiz uma viagem com um grupo de 20 amigos e a gente foi no maior cartódromo do mundo aqui no interior de São Paulo. Cara, não existe experiência virtual que substitua o que eu vivi lá com os meus amigos. Você precisa buscar ter esse tipo de experiência também. Bom, galera, esse vídeo foi mais longo do que eu imaginava, mas está entregue. Eu espero que você tenha gostado e se você tirou alguma coisa de valor desse vídeo, deixa o like e vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. No próximo vídeo eu vou falar sobre o sistema completo que eu estou usando para montar a minha rotina para 2026. É um sistema que vai me permitir ser mais produtivo, ser percebido como um profissional de alto valor e, ao mesmo tempo, poder viver abundantemente fora do trabalho. Você não precisa escolher entre um e outro. Eu te vejo no próximo vídeo.